Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, pois venceremos. Amém. Amém. Para vocês aí. Amém. Bom dia. Bom dia. Amém, a paz. Queridos irmãos em Cristo, eu estou cortando um dobrado sem o Carlos aqui. Mas não tem problema não. Deus me dá graça. E esse negócio de eu fazer as duas coisas, eu estou mal acostumado. Tá? Então, olha, gente, vai acontecer uma pequena mudança, tá? O Senhor colocou no meu coração de nós ministrarmos aqui para a igreja alguns preceitos, né, da palavra de Deus registrados lá em Tessalonicenses. Hoje nós vamos ver 5, e aí, meus irmãos, os outros 5 tem que ficar para o próximo domingo. Então, naquele calendário que eu fiz para as irmãs, joga um dia para frente, tá bom? É primeiro ou segundo? 1 Tessalonicenses capítulo 5, a partir do verso 12. 1 Tessalonicenses capítulo 5, a partir do verso 12. Todos acharam? Amém. Vamos ler até o verso 17, tá? Que vai... Bom, eu pretendo dar esses 5 hoje, né? Primeiro versículo, capítulo 5. Do 5, 1 Tessalonicenses 5, do verso 12, e nós vamos ler até o 17, porque pretendo ficar dentro desse pedaço aí, espero, pela graça do Senhor, de conseguir. Vamos lá. Diz assim o texto sagrado: e rogamo-vos, irmãos, deixa eu ligar o microfone também, e rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros e consoleis os que de pouco ânimo. Vou pegar aqui. Os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Verso 15. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros como para com todos. Regozijai-vos sempre e orai sem cessar. Então, podemos sentar, meus irmãos? Vamos lá, vamos ver se a gente consegue, porque tudo isso aqui é muito profundo, e vamos ver se a gente consegue remir o tempo no sentido de podermos absorver todo esse ensino que é maravilhoso demais. Então, gente, só para contextualizar, tá? Pessoal, para vocês se situarem, tá? Em que momento isso aconteceu, aonde Paulo estava inserido, né? Tessalônica foi uma congregação que Paulo fundou. Só que o ministério dele ali foi rápido, porque ele sofreu uma perseguição muito intensa por parte dos judeus. Aliás, Tessalônica era a principal cidade ali da província romana, da Macedônia. Tinha cerca de 200 mil habitantes, mais ou menos, tá? E tinha uma importante comunidade judaica ali. Muitos e muitos judeus. E Paulo, ele saía pregando nas sinagogas, ele pregava no mercado, era costume, né, de quando aparecia algum palestrante, ele começasse logo no mercado, que é onde tinha um volume maior de pessoas. Então ele pregava nesses locais onde tinha um contingente de pessoas muito grande. Com isso, evidentemente, né, ele atraiu a atenção sobre ele, não somente do público sedento pela palavra verdadeira, mas principalmente por parte dos judeus invejosos,
cuja comunidade era muito representativa ali naquela cidade. E aí o que eles fizeram? Eles começaram a infligir sobre Paulo uma perseguição medonha, muito forte mesmo, e ele foi obrigado a sair fugido ali. E aí Paulo segue, né? Ele segue para... Isso vai acontecer na sua segunda viagem missionária. Aí ele sai dali, vai para Bereia, né? Onde estão os cidadãos bereanos, aqueles que tinham um cuidado muito especial com a palavra. Também foi perseguido pelos judeus, fugiu novamente, tá? E foi para a cidade de, deixa eu ver aqui, viajou para Atenas, né? Onde Timóteo se encontrou com ele, e depois Paulo pega Timóteo, envia de volta a Tessalônica, tá? Para levar essa carta que ele escreveu aqui. Porque o que estava acontecendo lá em Tessalônica? O que estava acontecendo em Tessalônica? Isso é para despertar. O que estava acontecendo lá em Tessalônica? Estava tendo um zum muito grande, que como Paulo não conseguiu cumprir o objetivo dele ali, ou seja, ensinar o povo, explicar direitinho as escrituras, mostrar os princípios, fazer um trabalho de discipulado a contento, ele teve que fugir, então a coisa ficou quase assim como meia boca. E muitas historinhas estavam chegando no seio da igreja, né? Sempre tem os grandes aproveitadores quanto a isso, e eles começaram a ter dúvidas, inclusive em relação ao arrebatamento da igreja, como é que funcionava isso, começaram a carregar isso sobre eles. Aí Paulo pega Timóteo, que é o grande auxiliar dele, né? E manda Timóteo levar esta carta para eles, onde ele traz alguns ensinamentos, né? Para consolidar aquilo que ele tinha iniciado. Então Timóteo vai para lá e Paulo segue para Corinto, logo em seguida, né? E quando ele vai para Corinto, Timóteo, depois de cumprir a missão dele ali, volta para Paulo, tá? Vai se encontrar com Paulo em Corinto e já leva as notícias dali. Isso aí é só para vocês terem uma noção, tá? Do contexto histórico disso. Então, essa carta aos Tessalonicenses, ela foi motivada por esses questionamentos que tinham acontecido, já que Paulo não conseguiu cumprir o objetivo dele ali. Tá? Então ele teve que mandar a carta e ele fala com muita firmeza, ó, eu quero que essa carta seja lida na igreja. Então a ordem dele permanece até hoje. Nós vamos ler a carta dele hoje, tá? Porque foi um pedido muito enfático da parte dele. Amém? Então nós, de cara, nós nos deparamos com o primeiro preceito, ou o primeiro conselho, ou a primeira direção que Paulo dá. Tá? Está lá no verso 12 e 13, quando ele faz uma súplica aos irmãos da igreja, que reconheçam aqueles que trabalham entre vós. Meus amados, e aqui Paulo está se referindo à igreja, está se dirigindo para a igreja, no sentido de exortar a igreja na questão de como é que ela enxerga a pessoa que preside, que a preside, como tentando fazer com que o relacionamento entre pastor, tá, ou presbítero, ou aquele que está à frente daquela comunidade, seja entendido pelos irmãos pelos quais são presididos por ele. E por que Paulo fez isso? Porque estava acontecendo muita situação em que o trabalho do pastor estava sendo dificultado, tá? De alguma maneira estava se tornando algo penoso. Ele não estava conseguindo fazer aquilo que a Bíblia orienta a fazer. E isso é uma coisa que acontece nos nossos dias. Quando o pastor é vocacionado, quando ele tem o chamado, ele é carregado de uma preocupação, irmãos. Eu não sei passar para vocês exatamente como é que é esse sentimento. Ele é muito complexo, sabe?
parece que vocês fazem parte do meu corpo. Tá? Qualquer aflição, qualquer dor, qualquer situação que aconteça com qualquer um de vocês, eu sou profundamente afetado. Profundamente. Mas isso não é uma prerrogativa só minha. Isso acontece com todo aquele que Deus chama, vocaciona, porque a vocação é o chamado de Deus, eu estou te separando para isso. Então Deus, por um milagre qualquer, que eu não sei explicar, tá? Ele imprime na pessoa que vai para a direção esse fardo. Mas não é um fardo que é aquele fardo, aquela coisa, oh meu Deus, de novo não. Né? Não é isso. É um fardo que exige um pouco mais de atenção, um pouco de responsabilidade. O que acontece, meus irmãos, em alguns momentos? O pastor ele é incisivo. Ele tem que ser. Ele tem que ser porque a responsabilidade que foi colocada sobre ele é simplesmente a alma das pessoas, a vida delas, a eternidade delas. Eu quero que vocês tentem imaginar, pensar, quando esse pastor estiver diante de Jesus, que é o sumo pastor, que é o dono da igreja, e ele chega para esse pastor e diz assim: te dei 30, só tem 20 aqui em cima, cadê os outros 10? Cadê os outros 10? Vocês podem pensar, mas a responsabilidade, Cleiton, é de cada um. Cada um tem que dar conta da sua vida. Sim, fato. Mas é muito importante que todos entendam que a responsabilidade sobre aquelas almas é do pastor que está ali à frente. Então ele tem uma missão muito dolorosa, porque ele passa a não ser compreendido em determinados momentos. É aquela famosa, mas que pastor chato, pega no meu pé o tempo todo. O cara, poxa, fica lá me controlando, sai de mim, mané. Poxa, vai cuidar da tua vida, vai cuidar de outras coisas. É aquele cara que está toda hora perguntando, e aí, o que está rolando? O que está acontecendo? Oh, não faz isso, está errado, toma cuidado e tal. O pastor é esse camarada. É aquele camarada que vai em busca daquela ovelha perdida, né? Nós temos algumas, né? Toda a comunidade tem as suas ovelhas, tá? Que resolvem. Deixa eu dar uma voltinha, entendeu? E aí sai do rebanho, fica exposta, né? Cheia de lobo mal olhando, aquela coisa toda. Mas ela não está se importando com isso. O pastor está atento a isso, ele está vendo, então ele vai atrás. Aí ele vai, pega a ovelhinha, bota a ovelhinha no ombro, aquela história que todo mundo conhece. Tem histórias, né, e são verdadeiras, né, que o pastor é obrigado até a quebrar a patinha da ovelha para que ela não ande, fique sobre os seus ombros durante o período de recuperação e desta forma ela acabe se acostumando com o pastor do lado dela. Fala o microfone. Engraçado é que ontem eu estava conversando com o irmão no telefone, ele estava justamente tocando esse assunto. Eu falei, tanta gente querendo ser pastor. E eu falei, você já parou para imaginar que você um dia vai ter que ficar cara a cara com Deus? E o pastor, ele vai, além de dar conta da vida dele, ele vai ter que dar conta da vida. Isso aí é uma coisa muito séria, que muita gente quer ser pastor, que quer fazer igreja, que quer encher de dinheiro, mas esquece da responsabilidade que ele tem. O pastor realmente chamado. Tem uns que se autodenominam, mas não interessa. Mesmo assim, ele vai estar diante de Deus e tudo aquilo que ele fala é um peso que depois ele vai ter que dar conta. É um negócio muito sério. Se nós olharmos aqui, se vocês puderem abrir suas Bíblias lá em Mateus capítulo 2, verso 6, tá? Olha só o que é falado do nosso sumo pastor. Diz assim, Mateus 2, 6. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Duas missões que um pastor tem: guiar e apacentar.
O pastor não foi dada, na vocação dele, tá? Não foi dado a ele o direito de ficar em evidência, o direito de ser centro de atenções, né? O direito de ser homenageado pelos membros da igreja. Esses dias para trás eu vi um vídeo horroroso, tá? E fizeram uma festa lá de aniversário para o pastor. Meus irmãos, e também quero até falar sobre isso também, fizeram uma festa de aniversário para o pastor, mas botaram assim, o cara sentado do lado de Deus, entendeu? Deram espada para o homem, e todos os departamentos da igreja, era uma igreja enorme, monstruosa, deram uma espada para o cara. Aquele negócio assim, nitidamente tinha se transformado em idolatria. Pastor não foi feito para isso. Eu vejo pastores, alguns pastores, que me ensinam muito quando eles se mostram, se colocam numa posição de servos mesmo, e o pastor é aquele cara que fica ali escondido. A missão dele não é aparecer, a missão dele não é ficar ganhando like, não é tapinha nas costas, elogios. Pastor não foi feito para isso, entendeu? E o pastor tem que tomar cuidado com essas coisas. Infelizmente, muitos pastores deixaram esse caminho, né? Porque o que a palavra nos orienta, o que é falado de Jesus aqui e o que é colocado como missão para ele, por Deus, é ser guia e apacentar. Lá no texto em Hebreus, capítulo 13, a partir do 7, diz assim: lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Obedecei a vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não seria útil para eles. A missão do pastor é cuidar da vida espiritual do rebanho do Senhor. Esta é a única missão que ele tem, meus irmãos. A preocupação dele, o foco dele é a saúde espiritual das pessoas que Deus colocou na mão dele para serem cuidadas. Não é para aparecer. Entendem? Infelizmente, essa função foi desvirtuada pelos próprios pastores, que se acham, né, como a Marcinha fala, né, a última Coca-Cola não sei da onde, o último salgadinho não sei da onde, sabe? Se julgam seres superiores, e o pastor não é nada disso. Ele tem uma função. Se ele não cumprir essa função, a igreja quebra. Então, amados, não estranheis quando o pastor de vocês pergunta. O pastor não quer regular ninguém, mas o pastor tem uma preocupação. Ele ora por cada uma das pessoas, ele clama, ele chora, né? Como é que vocês acham que está o meu coração agora por causa do Emerson, por exemplo? Como é que vocês acham que eu me sinto? Né? Como está o meu coração? Está ardendo com alguns irmãos que faltam. Então eu fico preocupado. Mas isso não é uma coisa minha. Deus colocou em mim. Amém? Então vamos lá, só para não ficar muito nesse ponto. Na missão de cumprir o que a palavra de Deus tem. Oi, fala, Marcinha. Pode falar. Fala, irmã. Peraí, gente, peraí. Cleito, eu não sei se está... Eu estou te ouvindo, Márcia, pode falar. Eu não sei se está me ouvindo, porque a internet aqui está meio fraca. Mas, assim, eu tenho a impressão que muitos pastores também, assim, eu acredito que o título de pastor é uma honra, a pessoa ser um pastor. Hoje, você ter o título de pastor é uma honra, porque você tem essa missão dada por Deus. Mas tem muitas pessoas na igreja que eu acho curioso. E elas não querem mais se autodenominar, assim, pastor.
Se eu tenho um amigo meu no trabalho, eu fui conversar com ele e falei assim, Conto, por que você não pergunta lá para o pastor lá da sua igreja, não conversa com ele sobre isso? Ele, não, lá não é pastor, lá não, é bispo. Então, tendo essa condição de pastor, sabe? E eu vi que muitas igrejas estão abrindo e não estão nem mais tendo pastor. Tem igreja que não tem mais pastor. Tem um apóstolo, tem bispo, sabe? Ancião, não tem mais. É como sendo esse título de pastor como se fosse algo pequeno, sabe? Como se pastor não fosse nada, ou não sei se é mais, é bispo. E isso é muito triste, né, no dia hoje, porque pastor é uma honra, porque ter seu pastor para pastorear a reino de Deus aqui na terra. Então, eu acho que as pessoas não estão tendo esse entendimento. Hoje em dia acha que pastor simplesmente não é nada. Não, eu sou bispo, eu sou sagrado a bispo, quer dizer, é acima de pastor. Eu não entendo muito bem isso, né? Sim, verdade. É um privilégio, o pastorado, o chamado, a vocação, né? Quando uma pessoa é vocacionada para o santo ministério, se vocês analisarem friamente, ela está sendo extremamente honrada com o fato de Deus estar chamando uma pessoa lá de trás da malhada, né? Vamos usar a expressão que Davi usa, lá de trás da malhada das vacas, lá, tirando de lá e colocando esse cara na frente, assim, você agora vai apacentar o meu rebanho. É uma honra, sim, meus irmãos. É como eu me sinto tão honrado de estar na função que eu estou, tá? Mas ao mesmo tempo eu tremo nas bases pela responsabilidade que é colocada sobre mim. E o que a Márcia falou é verdade. Só que alguns pastores levam isso para um lado completamente distorcido e um lado completamente afastado da verdade. Se vocês verem aqui, nesse mesmo texto que nós lemos, lá no versículo 13, 1 Tessalonicenses 5, versículo 13, lá na parte B, no final do versículo, diz assim: tende paz entre vós. Por que isso? Por que Paulo pede? Porque, veja bem, aqui é Paulo se dirigindo para a igreja. E está dizendo para a igreja assim: igreja, tendes paz com o pastor de vocês. E pastor, tenha paz com os irmãos que você pastoreia. Essa relação entre pastor e ovelha, ela às vezes é conturbada, irmãos. Porque o pastor às vezes precisa falar algumas verdades, o pastor precisa ser direto, precisa ser incisivo. Se ele observa e vê alguma situação de deslize, é ele o primeiro que vai lá e corre atrás da ovelhinha e fala: não faz isso, olha, toma cuidado, presta atenção nisso. Aí, você já leu sua Bíblia hoje? É o cara que, às vezes, esse camarada é mal interpretado pela igreja. Fala: esse cara é muito chato, pega demais no meu pé. Mas se ele faz isso, ele não faz somente pelo fato de ser pastor. É porque nessa carga emocional que ele tem diária, Deus imprimiu nele esse desejo. Deus não... Olha, gente, vocês, é difícil. Um outro pastor talvez vai entender o que eu estou falando. Um outro pastor vai entender o que eu estou falando. Mas é difícil tentar verbalizar o sentimento que nós temos de preocupação com as pessoas do rebanho. Amém? Então, esse primeiro ensinamento aqui, ele tem um objetivo, tá, de mostrar que tudo que o pastor faz, ele o faz porque ele ama as ovelhas, porque ele recebeu de Deus a incumbência de cuidar do rebanho. A preocupação dele é genuína e é santa, porque foi Deus que deu. Tá? Eu não tinha essa preocupação antes, não tinha, palavra de honra, não tinha. E hoje eu fico extremamente preocupado quando a minha esposa chega para mim e fala: puxa vida, fulana está há uma semana sem se manifestar no grupo. Aí a anteninha: como é que é? Ela não fala mais, ela sumiu do grupo. Eu falei: como sumiu? Aí eu vou aqui para minhas relações públicas, né? O motor do grupo. Claudinha,
Tá sabendo disso, Cláudia? Não, eu sei sim, mas fica tranquilo que eu tô de olho. Tá, beleza. Mas me mantém informado. Não sei não, mas eu vou ligar. Então, você tá entendendo? É isso que eu faço. Então, a preocupação, ela é isso na mesma hora. Quando qualquer coisa que a minha esposa fale para mim, na mesma hora, desperta uma luz enorme dentro de mim. Entendeu? Amém, minha irmã. Desculpa, pode falar, irmã Helena. Então, a gente vê assim, né, que hoje a aula está sendo sobre pastor, o que Deus determinou, determinadas pessoas, para liderar um grupo. Mas a gente vê também que não só a responsabilidade do pastor é imensa, é tão grande, mas nem todos foram chamados para ser pastores. Mas Deus também dá certos cargos, vamos dizer assim, responsabilidades em cada área daquilo que ele tem, que ele vê que tem aquela, como é que eu vou explicar? Aquela necessidade. Uns para louvar, outros para arrumar as cadeiras, outro para até mesmo com um sorriso, mas cada um usa um tipo de ministério, vamos dizer assim, para naquela área, para cada um que tenha sido chamado para aquela função, que haja também com toda seriedade, com toda a responsabilidade, como a responsabilidade de um pastor, né? Que é como fosse o auxiliadores do pastor, para o pastor justamente não ficar sobrecarregado, né? E ter cada um na sua função, cada ovelhinha, bom, essa ovelhinha serve para isso, essa outra serve para aquilo, a outra, mas em cada área sempre alguém tem alguma coisa que pode ajudar o pastor a não ficar essa carga tão pesada, também ajudar o pastor a poder caminhar, né? Porque senão fica difícil. Aí muitas pessoas acham, bom, eu estou ali para sentar, escutar e somente, como diz, né? Vou ao culto, encho a minha barriga, aí agora eu tenho a semana toda e vou de novo, vou lá domingo de novo, vou mexer e ver que não é assim. Cada um com a sua responsabilidade, com a sua ajuda para todos poderem caminhar, senão o pastor vai carregar todo mundo nas costas, é meio difícil, né? Amém, verdade. E o corpo, nós vamos falar sobre isso agora. Amém. Acabou de dar uma entrada triunfal, tá, sobre o tema. Então, irmãos, é isso, tá? Não me tenham como chato, mas me tenham como alguém que ama demais vocês e que é o melhor para vocês. Quer que Deus abençoe vocês. E o principal, tá? Não quero chegar no céu e o Senhor dizer assim, está faltando. Não vai ter isso. Se depender de mim, não vai acontecer isso. Amém? Agora, com essa entrada maravilhosa da irmã Helena, tá? Vamos para o item 2. Qual é a segunda recomendação? Está lá no verso 14. Olha só. Essa então, Jesus. Olha o que diz. De novo, olha o que Paulo diz. Rogamos-vos, suplico a vocês. Ele usa essa expressão também quando ele fala sobre a relação da igreja com os pastores. Mas olha aqui, outra vez ele diz. Rogamos-vos também, irmãos. Aí vem lá. Olha o que ele diz. Admoesteis os desordeiros. Consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Aí Paulo só dá a missão impossível. A grande verdade é que você olha para um negócio desse e fala assim, rapaz, tu estava num bom dia quando escreveu esse negócio aqui. Porque, pensa bem, quando ele diz assim, admoesteis os desordeiros, tá? A palavra é actos, lá no grego, quer dizer insubmissos. O que é uma pessoa insubmissa? É uma pessoa que não... Vou falar igual o pastor Jaime Kemp, dos Vencedores por Cristo, uma pessoa que eu admiro bastante, né? Eu tive a oportunidade de conversar com ele. Ele diz, ser submisso é estar sob a mesma missão do outro. Simples assim. Não é
no sentido de que aquela pessoa tem o controle da tua vida. Não, é você se postar, é se colocar sob a mesma missão do outro. Então, ele diz, admoestem, falem com estes que são insubmissos. Não deixem de falar com eles. Tá? O insubmisso ou fora de ordem é uma palavra militar descrevendo soldados que desertam das fileiras. Forte isso, né? Forte isso. Então a Bíblia diz para a igreja, a Paulo está falando para a igreja, a roda é assim, começa em mim aqui, ó, e pega todos vocês. Está nos mandando a cada um de nós admoestarmos aqueles que deixam as fileiras. Infelizmente temos pessoas assim. Isso acontece. Tá? Não posso dizer para vocês que é uma coisa normal, mas é algo natural. É natural do ser humano se enfraquecer na fé e deixar de fazer ombro, né, com a pessoa que ele estava. E aí fica um buraco ali. Aquele lugar tem um buraco. E para poder suprir aquela falta, você tem que se esticar um pouco mais para cobrir aquela falta. Então você desprende mais esforço, porque alguém saiu da fileira. É importante, irmãos, que estejamos atentos a isso. A todos aqueles que um dia estiveram conosco e hoje não estão mais por alguma razão, tá? De acompanharmos essas pessoas. E a Bíblia, o que Paulo diz, admoestem, mostrem para eles que eles estão correndo perigo. Não deixem de falar com eles, você está correndo perigo. Você se isolando do corpo, você está correndo perigo. Você está fora do aprisco, está fora do rebanho. Você está à mercê dos perigos deste mundo, das feras que existem neste mundo. Aí ele diz mais, consolar-os de pouco ânimo. Isto é, os que se desesperam diante das circunstâncias adversas. Irmãos, é natural também que todos nós passemos por momentos complicados nas nossas vidas. Momentos difíceis. Momentos que parece que as portas se fecharam, o céu baixou em cima de nós e está nos espremendo contra a terra, né? Você não tem mais lágrima para chorar. Já passei por isso 1.500.000 vezes, já perdi as contas. Eu e essa pessoa aqui maravilhosa, minha esposa, tá? De um se agarrar no outro e não ter nem mais lágrima para derramar. Acabou, a caixa esvaziou. E aí, meus irmãos, é natural que a pessoa se desanime. Entre desânimo no coração dela, porque as coisas não acontecem. Não rola. Você ora, você pede, você clama, né? Mas as coisas não acontecem. E aí você entra no desespero, porque o cerco só vai apertando cada vez mais. Aquela porta que antes estava aberta para você, de repente, quando você chega perto dessa porta, ela se fecha. E aí diz, sustente os fracos. Peraí, tem alguém com o microfone aberto aí? Deixa eu ver se é o... Márcia, acho que é você. É Márcia. Gente. Pronto. Desliguei a Márcia. Desliga, Márcia. Desliguei a Márcia. Pronto. Desliguei o microfone. Não desliguei você não. Você está aqui, eu estou te vendo. Gente, então olha só. Então presta atenção nisso. Tá? Sustente os fracos. Quer dar uma ajuda àqueles que são espiritualmente frágeis. Gente, dentro da igreja tem pessoas um pouco mais fortes e pessoas um pouco mais fracas.
O papel dos fortes não é humilhar os fracos. Não é chegar e dizer, você não é espiritual. Você, olha só, seu estado deplorável. Não, a Bíblia em nenhum momento manda você fazer isso. A Bíblia manda você sustentar essa pessoa, manda você consolar aquela pessoa desanimada. Não demos de amigo de Jó. Pensa bem, os caras chegaram, Jó estava escarçado. Pensa bem, o cara estava em carne viva, tinha perdido os 10 filhos dele, a mulher não aguentava ficar perto dele por causa do mau cheiro que ele tinha, os empregados não obedeciam mais ele, o cara era juiz na cidade onde ele morava, ele era juiz, e ninguém mais respeitava. Ele diz que as crianças iam e faziam chacota dele. Um juiz, gente, estava profundamente humilhado. Aí chega a galera do mal, os amigos de Jó. E aí eles ficam uma semana, o cara ali plantado, debaixo de um pé de qualquer coisa, está lá, e os amigos ao redor dele, sem falar absolutamente nada, condoídos com aquela figura deplorável que está diante deles. E aí, meus irmãos, a língua coçou, né? E cada um quis dar a sua explicação para o que Jó estava sentindo. Então, preste atenção, não é isso. A proposta de Deus para nós não é esta. Você não tem que dar explicações de coisas que você não entende também. A Bíblia diz, chorai com os que choram. Ponto. Acabou. Dá o seu ombro para a pessoa que está ali desanimada. Conversa com ela, mas no sentido assim, você vai sair dessa, vamos orar. Eu não tenho o que dizer para você nesse momento, mas eu estou aqui do teu lado. Eu vou te segurar, eu vou te sustentar. E isso é o que a Bíblia manda. Mas infelizmente temos aquelas pessoas que se julgam, né, de uma sapiência extraterrestre, algo assim fenomenal, que tem a condição, eu já vi isso, gente, eu estou falando de coisas que eu já vi, tá? Do cara morrendo do meu lado, o cara estava morrendo do meu lado. E a explicação que a outra pessoa deu foi, sabe o que é? O negócio é o seguinte, esse cara era um pastor, tá? Ele estava, o que estava morrendo, estou dizendo, era um pastor. Ele estava com câncer. E aí a pessoa chegou assim, os parentes em volta, a gente chorando com aquela situação, e disse, não, sabe por que está acontecendo isso com ele? Porque Deus me mostrou um sonho, ele fumando. E como eu vi nisso, que ele, era uma explicação que Deus estava me dando, para evitar que ele trilhasse esse caminho, tá? O Senhor está o levando agora. Meu Deus, com que autoridade essa pessoa pode falar um negócio desse? Por causa de um sonho que ela teve. Para mim, o que vale é o que está escrito aqui, ó. Aqui vale. Se não está escrito aqui, não vale. Para mim não vale. Não tem autoridade nenhuma de chegar num momento de dor e de sofrimento e falar uma tolice dessa. Vocês entendem? Então a nossa função é de sustentar, é de consolar. Qual é a outra coisa que Paulo fala aqui também? De sermos pacientes com todos. Aí realmente, aí pronto. Aí Paulo esfola, né? Ele esfola. Né? Ser paciente. Irmãos, parece engraçado, mas irmãos, porque me falta definição aqui. E eu vou ter que usar isso. É o irmão, né? Mala sem alça, de papelão, sem rodinha em dia de chuva. Tá? Aquele irmão difícil, mas muito difícil. Aquela pessoa que requer que você esteja na graça mesmo, ali, banhado na graça do Senhor Jesus, sustentado nas mãos poderosas dele, porque é um irmão difícil, um irmão complicado. Mas Paulo diz, seja paciente com esse camarada, seja longâmino com ele, seja paciente. Irmãos, é um exercício, mas que precisamos praticar. Eu vou correr um pouquinho. Lá em Romanos 14:1 diz, ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contendas sobre dúvidas. O cara está mal, gente. E a gente baixa o pau no sujeito.
tá pedindo para mandar o cara embora. É igual a Cláudia veio falando conosco no carro hoje, tá? De um caso que ela viu dentro da igreja. O cara se afastou da igreja, depois de muito tempo ele foi convidado para ajudar na música, porque ele era um músico, e nesse retorno dele, nesse primeiro retorno, ele ficou maravilhado, ele sentiu saudades do tempo quando ele integrava aquele grupo, né? Mas aí aparece um emissário das trevas e chega e diz assim, que os instrumentos eram santos. E ele não podia tocar as mãos sujas dele naqueles instrumentos. Com que autoridade ele fala um negócio desse? Aonde? Baseado em que na palavra? E a palavra diz claramente aqui, Romanos 14:1. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contendas sobre dúvidas. Continuando, Romanos capítulo 15, verso 1. Mas nós, os que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. É aquele camarada que vem numa calçada, fala, meu Deus, esse irmão agora não. Aí você vai atravessar a rua para o outro lado. Eu já fiz isso? Ih, ó, já perdi as contas. Fala, minha irmã. Pastor Cleiton, lá em Gálatas 6, fala sobre isso também. Está aqui, 6:2. Fala assim, o auxílio mútuo e a responsabilidade pessoal. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura e que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Levem as cargas uns dos outros e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Porque se alguém julgar ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. Mas que cada um examine o seu próprio modo de agir e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Eu tenho aprendido muito isso, vou ser sincera com o Senhor. Não é na igreja, não. É na minha família. Sabe por que eu estou falando isso para o Senhor? Porque o Max é minha testemunha ocular, lógico. Eu tenho tido, pastor Cleiton, que ter muito paciência com a minha mãe. Tem momentos assim que eu quero explodir, sou sincera em falar. Mas assim, aí Deus fala comigo. Sempre o Espírito Santo vem falar assim, olha só, se você se julga um pouquinho mais espiritual do que ela, então tenha paciência e ore. Que essa dificuldade que você acha que você não vai conseguir vencer, você vai vencer. Então assim, eu tenho procurado ouvir mais. Olha, é tudo exercício da paciência e a perseverança. Sim. Para tudo, não adianta. É com nossos irmãos, é com os nossos parentes, é com amigos, porque tem coisas assim que vem que você quer, mas aí vem aquela coisa e te trava. E diz assim, olha, não é momento de falar, né? Eu acho que a gente tem que estar muito ligado no espírito, né? Porque às vezes por uma palavra a gente já tem um fogo numa floresta inteira. Então muitas das vezes é melhor a gente se calar, ter um pouquinho mais de paciência. Estou sempre conversando com o Max sobre isso. Max, é paciência. Se a gente está vendo essa deficiência, então vamos orar e vamos exercitar a paciência e a perseverança. Amém. Né? Porque a gente vai fazer o quê? Porque né, o Max é o Pedro. E aí eu tenho que estar... eu sou João e tenho que estar controlando o Pedro também ali, né? Aí a gente vai caminhando junto. Amém. Experiência comum lá em casa também, mesma coisa. Tá? Paciência não é minha virtude, mas não é mesmo. Não é mesmo. Tá? E graças a Deus eu tenho uma esposa que é um pouco mais paciente do que eu. Né? Minha irmã é lá, vem. O sinete, não é o sinete da perfeição, mas ela, entendeu? É anos-luz na minha frente na questão da paciência, entendeu? Ela é muito paciente, até mesmo para lidar comigo. Tá? Então, queridos, a bem da verdade, esse texto que a irmã Valéria leu, né?
E no final do texto diz assim: olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Irmãos, né, a faca que vai para aquele lado lá, ela rola para o lado de cá também. Entendeu? Então, nós não estamos blindados e somos incólumes, tá, a esse tipo de situação. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Vamos lá, queridos. O terceiro ponto, né, o terceiro conselho de Paulo: retribuir sempre com o bem. Isso está lá no verso 15. Olha, Paulo realmente pegou pesado aqui, mas pegou pesado. Ele foi sem dó, sem piedade. Entendeu? Porque são práticas, irmãos, práticas cristãs que estão na Bíblia, tá? Mas de forma imperativa, ou seja, ou você faz, ou você faz. Simples. Não tem como você fugir disso aqui. Tá? Isso aqui não é opcional. Virtude, a paciência não é minha virtude, então Deus entende, né? Deus, o senhor entende isso? Não, Deus não entende isso, não. Não entende isso, não. Porque na palavra ele manda a gente ser paciente. E aqui ele diz assim: você ganhou o mal, você retribua com o bem. Como é que está escrito lá no verso 15? Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Por que essa distinção no final? Uns com os outros e para com todos. Paulo está dizendo o seguinte: o mesmo comportamento que eu tiver aqui dentro, eu tenho que ter lá fora. O mesmo comportamento. Se aqui eu retribuo, se aqui eu sofro alguma injustiça e eu retribuo com o bem, lá fora, se eu sofrer a mesma injustiça, eu também devo retribuir com o bem. Gente, isso é mandamento, não é opcional. É prática cristã, exercício da fé. Isso é trabalhado, isso é com a ajuda do Espírito Santo. Não tente fazer isso na sua própria força, porque vai dar ruim. Você não vai conseguir resolver. Então é aquilo que a irmã Valéria falou: ora, Senhor, misericórdia de mim. Se o Senhor não me ajudar, eu vou para o inferno. Porque eu não sou assim. Eu não sou assim, Deus. Meu negócio é esganar. A pessoa tem que ir lá e... Entendeu? Esse é meu negócio. Esse é o meu negócio. Então, o Senhor tem misericórdia de mim, meu Deus. E a paciência com os filhos, né? Em tudo. A Valéria falou muito bem. Esse exercício, tá? Ele é dentro da nossa casa, que é aquela história: o meu lar é o meu castelo. Levado, beleza. Mas o meu castelo é o meu lugar de provas. Sabe? É onde eu faço meus exercícios militares. É ali dentro. É ali que eu faço meu exercício de maneabilidade, que eu passo debaixo de arame farpado, que eu tenho que entrar na trincheira muitas vezes. O negócio é complicado, meus irmãos. Dentro do nosso lar é assim. Por quê? Jesus falou sobre isso. Jesus falou sobre isso. O profeta não tem honra na sua própria casa. Gente, é princípio, funciona assim. Então é exercício, é trabalho. Eu não estou falando de mim não, tá? Estou falando da igreja. Todos nós passamos pela mesma situação. Pode falar, meu irmão. E os nossos maiores inimigos são na nossa própria casa. Por isso que temos que estar preparado para sempre estar orando, né? Buscando a Deus, porque não é fácil não. Entendeu? Eu e minha esposa tivemos provas tremendas com pessoas da nossa família e pessoas muito próximas, muito próximas. Entendam, quando os dias finais chegarem, os dias finais mesmo, né, ali, finalmente dos finalmente, a Bíblia diz que a nossa própria família vai se entregar. É isso. Amém? É o que está escrito na palavra. Amém, queridos? Vamos lá? Então, aqui ele diz, lá em Levíticos, já vamos começar em Levíticos, porque Levíticos já né? Quem conhece o livro sabe como é que Levítico trata essas questões. Então, lá em Levítico 19 e 18 diz assim: não te vingarás, nem guardarás ira.
Gente, olha, é só coisa complicada. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí ele finaliza: eu sou o Senhor. Quem está mandando sou eu. Não é Moisés, não. Eu estou mandando. Eu estou ordenando. Aí você vai chegar para Deus. Quem é que tem coragem de chegar para Deus e falar: não, Senhor, não é bem assim. Eu não tenho a menor coragem nem de olhar para ele na direção dele e dizer uma besteira dessa. Ele está ordenando. Eu sou o Senhor. E olha o que diz lá em Provérbios 20, 22. Não digas, vingar-me-ei do mal. Aí tem um ponto e vírgula. Você vem com esse pensamento: eu vou me vingar desse sujeito, eu vou picar ele em 1000 pedaços. Aí Deus diz para ele: espera pelo Senhor e ele te livrará. Provérbios 20, 22. A gente vai na intenção de fazer o mal, mas aí Deus dá uma freada em você e diz: espera por mim, deixa que eu vou cuidar disso. Eu vou tomar conta disso, não você. Você não tem estrutura para isso. Vamos lá, para Provérbios 24, 29. Não digas, como ele me fez a mim, assim o farei eu a ele. Pagarei cada um segundo a sua obra. Do mesmo jeito que ele me fez, eu vou fazer contra ele também. Provérbios 24, 29. 1 Pedro 3, 9. Não tomando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isto fostes chamados. Nós fomos chamados para bem dizer, não para amaldiçoar. Esse negócio de fazer assim: Deus, quebra a perna dele, Senhor. Quebra a perna dele. Isso não existe. Fomos chamados para bem dizer. Fomos chamados para orar pelos nossos inimigos. Fomos chamados para bem dizer àqueles que nos perseguem. É o que a palavra de Deus fala. Para que por herança alcanceis a bênção. Existe uma bênção nisso. A Bíblia fala que quando nós oramos pelos nossos inimigos, nós amontoamos brasas vivas sobre a cabeça dele. Tem gente que entende errado aquele texto, acha que está montando brasa viva na sua cabeça. Não, é na cabeça do sujeito lá. Então fomos chamados, olha como é que o texto diz: fomos chamados para bem dizer. Isso está em 1 Pedro 3,9. Amém? Fala. Pastor Cleiton, a gente fica assim, né? O que esse pessoal aí fora, eles ficam ensinando as pessoas? Porque o que o senhor está lendo na Bíblia aí, tudo é ao contrário do que eles falam, né? O que a gente vê é o seguinte: aí Jesus fala para amar, né? Amar os seus inimigos. Aí o camarada fala assim mesmo: se eu sou homem de Deus, tu tá amaldiçoado. Amaldiçoa os outros. Aí o outro já fala assim, ele diz assim mesmo, ele usa a palavra, né? Ele vai usar a palavra, que, irmãos, quando alguém te fizer um mal, te tratar mal, abençoe, tá certo, é que tá na palavra. Mas no outro momento, ele já se ira. Quando ele é ofendido, então quer dizer, ele se ira e ele começa a amaldiçoar a pessoa. Tá tocando o ungido do Senhor. Então o que está faltando, na verdade, é a leitura da palavra. É eles exercitar de fato o que está escrito. É verdade. Tá? E é por causa disso que nós temos hoje uma igreja doente. A igreja está doente. A igreja está doente por conta disso. Porque as pessoas não leem a palavra, não estudam o que a Bíblia diz. Tem um assunto aqui um pouco polêmico. Ô, pastor. Oi, Márcia, pode falar. Engraçado é que uma vez na igreja o pastor ensinou, né? Falou: você tem que orar, na época eu estava casado, você tem que orar para o seu marido chegar no fundo do poço, para ele reconhecer Jesus na vida dele. Aí eu cansei de orar para ele chegar no fundo do poço, na ignorância, né? Eu acho que se eu conhecer essa
palavra, eu sei que mas a ignorância da gente fazer tudo, quando tu faz a Deus, tu falha. Amém. 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 Olha só, irmãos, Deus leva esse negócio tão a sério, tão a sério. Eu vou entrar aqui num assunto meio polêmico, mas eu vou dar um limite para mim aqui, porque eu não posso ultrapassar essa faixa de horário. E se não der para a gente esgotar o assunto, a gente vai para domingo que vem. E para vocês terem uma ideia, eu estou apenas no terceiro ponto. Era para eu concluir 5, mas já vi que não vai dar. Aí eu vou ter que fazer mágica domingo que vem. Mas vamos lá. Lá em 1 Coríntios 6, quem puder abrir, abre lá. 1 Coríntios 6, de 1 a 8. É bem polêmico isso aqui. E está dentro do 1 Coríntios, capítulo 6, a partir do verso 1. Diz assim, vou ler para ganhar tempo. Ousa algum de vós, preste atenção nisso aqui, meus irmãos. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Então, se tiverdes negócios em juízo, pertencentes a esta vida, pondes para julgá-los os que são de menos estima na igreja. Para vos envergonhar o digo, não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um, que possa julgar entre seus irmãos. Mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isto perante infiéis. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós terdes demandas uns com os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos irmãos. O que Paulo está dizendo aqui? Irmãos, existem situações mais graves no seio da igreja, graças a Deus não temos isso aqui, mas existem situações graves dentro da igreja de irmãos que acabam prejudicando outros irmãos, né? E aí, o senso comum diz, sofreu um dano, opa, justiça está aí para resolver demanda. A justiça está aí. Só que Paulo levanta uma bandeira aqui que nessa hora poucos de nós atentamos e raciocinamos. Quando eu vou contra o meu irmão e uso os tribunais do mundo para fazer essa apreciação, a apreciação desta causa, eu estou expondo o que é de mais santo para Deus. Eu estou expondo, tá, o nome de Jesus. Toda a obra dele, tudo que a Bíblia diz. Eu não estou falando de causas no mundo, tá? Por favor. Estou fazendo uma distinção aqui. Eu estou falando de demandas entre irmãos. E aí Paulo diz assim, será que vocês não têm uma pessoa aí no meio de vocês com equilíbrio suficiente, com juízo de percepção correto, que possa pegar essa demanda entre vocês dois e julgá-la? E julgar, meu irmão, você está fora da sua razão, tá? Você está errado, meu irmão. O irmão tal está correto na posição dele. Você prejudicou ele. Então você tem que ressarcir o seu irmão. E quando isso não for possível, queridos, o que Paulo diz? É preferível que você sofra o dano. É preferível que você sofra o prejuízo. Aí você vai falar assim, peraí, Cleiton, isso é muito doido, cara. Isso é muito doido esse negócio. Mas é o que a Bíblia nos manda fazer. Gente, o que eu conheço de casos dentro da igreja, de irmão que deu calote em outro irmão, tá? E eu não estou falando de 10 reais, não. Eu estou falando de muito e muito dinheiro. Tá?
E esse negócio foi parar na justiça. Eu vou dizer duas situações aqui, e eu vou ter que parar nelas, porque não dá para avançar mais. Uma aconteceu dentro da minha própria família e uma outra com conhecidos meus. Uma missionária, eu admirava muito, missionária, hein? Missionária, pregadora, aleluia, glória a Deus, e falava e o fogo caía. Tá? Era missionária de uma determinada denominação, carteira assinada, e ela achou que tinha sido lesada. Eu conheci o caso de perto, vi, e ela não foi lesada, mas ela julgou que sim. O que ela fez? Tribunal deles, Justiça do Trabalho, Fiscal do Trabalho, né? Representante da igreja fulana de tal, com a irmã que se dizia missionária, lá diante do juiz, chamando testemunhas seculares, chamando testemunhas do mundo, para poder dirimir aquela situação. A Bíblia é muito clara. Isso não vem de Deus, não procede dele. Não é assim que nós tratamos os nossos negócios internos, nossas causas. Nós temos um Deus soberano. Então Paulo diz assim, não é possível ser resolvido dentro da igreja, então sofro o dano. Você pode achar isso uma loucura. Ah, mas a minha poupança de século... Olha, o Deus que eu creio é o mesmo Deus. Se você teve uma poupança gigantesca, tá? E de repente ela foi tomada, creia que o mesmo Deus que te deu as possibilidades para você juntar aquele dinheiro, vai te dar de novo, só que ele vai te dar muitas vezes mais, porque você poupou um escândalo. Entendem isso? Essa é uma situação. A outra situação foi dentro da minha família, com meu sogro, marceneiro, camarada bom, cabra bom, gente boa. Trabalhando dentro de uma igreja, fazendo os bancos da igreja, uma igreja enorme, conhecidíssima, mas não vou falar o nome dela aqui, conhecidíssima. E aí fez os bancos da igreja e tal. Teve que parar por uma enfermidade e sofreu um dano por parte dessa igreja. Alguém, um orientador das trevas, chegou para ele e disse assim, bota no pau, meu irmão, bota no pau. Joga esses caras no pau. A resposta dele foi a seguinte, tá? Somente isso. Como é que é, Bel? Como é que ele falou? Eu botar, escandalizar o nome do Senhor, botar a igreja na justiça, Deus não vai me deixar faltar. Aquele que me alimentou nunca me faltará. Amém. Viu? É esse o pensamento. Sofreu dano. Eu escandalizar o nome do meu Deus, o mesmo Deus que cuidou de mim até agora, não vai me deixar faltar o pão. Deixa esse troço para lá. Deixa esse negócio para lá. Duas atitudes diferentes. Um sofreu dano, porque não podia ser resolvido dentro da igreja. E a outra foi para o pau. Entende? Por que eu estou inserindo isso dentro desse tópico? Porque, irmãos, as nossas demandas com os nossos irmãos, precisamos resolvê-las aqui dentro. Aqui, junto com os irmãos. E Deus, o Espírito Santo, há de nos iluminar, de nos ajudar a chegarmos a um consenso. Porque nós não somos iguais, pensamos diferentes, mas temos Deus sobre nós. E o Espírito que está em você está em mim. É o mesmo Espírito. E se nós somos submissos a esse Espírito, vamos, 100% de certeza que vamos achar a solução. Amém, queridos? Amém. Vamos parar por aqui, porque senão... E vamos deixar esses 2 pontos que ficaram junto dos 5 que faltam ainda. São 7 agora, e seja que Deus me dê graça. Fica pro próximo.